Olá a todos, eu sou o Jonathan de Albuquerque Costa, acadêmico de pós-graduação lá do Centro de Gestão Educacional do IF Sul de Minas. Venho trazer a temática aqui nesse trabalho sobre análise de desempenho no futebol profissional, uma revisão bibliográfica. Então, para a gente adentrar melhor na temática, é necessário explanar os jogos desportivos coletivos antes, que a análise de desempenho ela está inserida no esporte coletivo e ali teve seu surgimento. Stanislau, em 2016, ele vai afirmar que ao longo dos anos os esportes coletivos, jogos desportivos coletivos, vêm se desenvolvendo cada vez mais, né? O jogo vem sendo cada vez mais estudado através de outras ciências dentro do desporto, como a fisiologia, a biomecânica, entre outras áreas das as ciências do esporte. E Garganta, em 1997, vai relatar que a literatura nos mostra as dimensões que estão presentes no alto rendimento no futebol, que é a técnica, a tática, a física, e a mental. E a análise de desempenho ela entra como a ciência do desporto, ou a análise do jogo propriamente dita, no contexto do jogo, com a finalidade de analisar o desenvolvimento dos jogadores, seja de forma individual ou coletiva, e essa ciência ela vem sendo cada vez mais estudada por autores e cientistas do esporte. Os objetivos desse trabalho, de forma geral, é analisar historicamente a análise de desempenho e sua influência dentro do futebol profissional. E os objetivos específicos são de buscar como eram feitas essas análises dentro do futebol, correlacionar as informações a respeito da análise do jogo, né? E relatar a influência atual da análise no futebol profissional. O Garganta ele vai afirmar que os jogos desportivos coletivos ocupam um lugar muito importante na cultura desportiva contemporânea, né? Que na sua expressão multidunitária não são apenas um espetáculo desportivo, mas também, por meio da educação física, é um campo de aplicação da ciência. E antes mesmo do futebol atingir esse campo científico, surge o primeiro análise de desempenho, né, em 18 de março de 1950, o tenente-coronel Charles Gipp, que, segundo Stanislau, era um inglês que era formado em contabilidade, e iniciou suas análises através de anotações, papel e caneta. E, através desse sistema notacional, foi utilizada a primeira forma de analisar uma partida, né? E, através disso, ele analisou cerca de 2.500 jogos. Após a união desses dados, né, eles se tornaram um artigo um científico feito por Bernard Benjamin, publicado, publicado em 1968, através de um jornal bastante renomado na Inglaterra. E a análise de desempenho, a partir disso, ela começou a contribuir para o esporte como uma ciência que investiga em tempo real as ações do jogo de futebol. E essas informações, elas se tornaram extremamente necessárias para suas comissões técnicas, segundo o Rodon, que vai nos relatar aí. Segundo Welcher, a revisão de literatura ela vai ser imprescindível para a elaboração do trabalho científico. Então, baseado nela, nós estabelecemos a nossa metodologia para esse estudo. Porque a revisão de literatura, o pesquisador ele deve acreditar que a importância para a qualidade do projeto e da pesquisa é que tudo é aproveitável para os relatórios posteriores. Mas os nossos descritores, nossas palavras-chave para essa pesquisa, foi análise de desempenho, futebol, história e tática. Os bancos de dados foram o Cielo e o periódico CAPES, e tivemos como critério de inclusão os estudos de 1995 até 2020, que estiveram relacionados com as palavras-chave eh, ditas anteriormente. Critérios de exclusão foram estudos que foram produzidos antes de 1995, que não tiveram tanta relevância científica. Através disso, nós estabelecemos esses 8 estudos, né? Fizemos o levantamento desses 8 estudos, e que trazem temáticas extremamente relevantes para dentro da análise de desempenho que pudessem contribuir para a análise de desempenho e para a literatura, né? A análise de jogo no futebol, as considerações sobre o componentes técnico e táticos, planos de investigação, estudos da temática particulares e controles das ações competitivas, o estudo de Thiago Volpe, uma análise do jogo no futebol, métricas de avaliação do comportamento coletivo, de Clemente, comparações de diferentes sistemas de análise de desempenho no futebol, a proposta de utilizações de softwares por Stanislau, modelação tática do jogo de futebol, um estudo da organização da fase ofensiva em equipes de alto rendimento com Júlio Garganta, análise de performance nos jogos desportivos, também de Garganta, o ensino dos jogos desportivos coletivos, as perspectivas e as tendências, também de Júlio Garganta, uma introdução à análise de desempenho do esporte, de Rodoneg, e para um futebol jogado com ideias do professor Israel Teudo.
Baseado nesses estudos, nós podemos encontrar na literatura que aspectos importantes foram relatados. Garganta, ele vai afirmar que os esportes coletivos são um campo de aplicação científica. Stanislau vai descrever que o surgimento da análise de desempenho com Charles Gibbs, por meio da observação estatística notacional, teve uma grande influência no início e também é classificada de forma muito importante, muitos anos depois, também por Garganta. Para essa análise notacional, vai contribuir através de uma análise observacional do jogo, né? O próprio analista ali observando o jogo e anotando. Então, para que houvesse base para entregar essas informações que foram analisadas a respeito do jogo, Garganta ele afirma a importância da tática para análise de desempenho e Teudo também vai reafirmar essa importância, porque a tática ela vai agir como carro-chefe nas esferas ali do jogo. A tática, a técnica, a física e a mental. A tática ela vai ser o carro-chefe na sua análise para que você possa relatar o que aconteceu dentro daquele jogo ou treino. Então, Stanislau ele vai finalizar concordando também com as citações acima, que uma observação, uma análise coerente, ela é importante para que o analista tenha uma percepção, uma interpretação e um conhecimento melhor a respeito do jogo. A gente pode concluir nesse estudo que eles apontaram que a análise de desempenho ele tem evoluído cada vez mais e contribuído cientificamente dentro do esporte, específico no futebol, a respeito da entrega de informações sobre o que acontece dentro do jogo. Também foi constatado que para o analista entregar essas informações de forma adequada, é necessário que ele tenha uma competência e um conhecimento científico a respeito do jogo de futebol e os conceitos presentes na literatura a respeito do jogo. Também a gente observou que para fornecer uma melhor entrega de informações, foi estabelecido um padrão de entrega da informação da análise do jogo, que envolve as fases de observação do jogo, a análise notacional, certo? Registrando as informações, e também uma boa percepção e interpretação a respeito do que a literatura fala sobre o jogo de futebol. Então, como acréscimo também, uma competência extremamente necessária seria o conhecimento tecnológico como critério sobre o jogo. Aqui são as referências desse estudo e agradecemos a atenção de todos nessa apresentação.